Mas amém, queridos. Vamos aqui ministrar a palavra do Senhor. O tema dessa palavra, eu até passei ali equivocado para o meu diretor, mas depois ele corrige lá nos comentários. O Deus dos montes e o Deus dos vales. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, diga assim, o nosso Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Amém? Onde que você está hoje? Você está no monte ou você está no vale? Pergunte para o seu irmão. Então, esse é o tema, né? Eu quero fazer uma leitura com você. Você abre no livro de 1 Reis, aí no Antigo Testamento, tá bom? 1 Reis, capítulo de número 20, verso 28. Amém, queridos? Então, é só um versículo para dar base aqui. Nós vamos falar de forma breve e ser bem pontual em nome de Jesus. 1 Reis 20, 28 diz assim: Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta multidão, esta grande multidão, entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Vamos ler novamente? Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Pai, o Senhor sempre está conosco, e hoje não é diferente, mesmo sendo nos lugares mais difíceis, e onde talvez a nossa fé, Pai, ela seja totalmente limitada para acreditar. Sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas, por isso fala o nosso coração, Pai, de uma forma especial, nos ministra, nos edifique, Pai, nessa noite, pelo Teu poder e a Tua graça. Nos direcione em tudo que venhamos falar, Senhor, venha como uma revelação e uma instrução do Teu coração, Pai, para os nossos corações. Pai, é assim que Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Bom, quando nós falamos em montes, nós pensamos em coisas elevadas, né? Pensamos em montanhas, pensamos em algo que está acima. E a ideia, nós podemos pensar sobre montes, é justamente a ideia de triunfo, de vitória, né? Algo que está acima. Né? Quando nós estamos sempre numa posição mais elevada, quando você tem a oportunidade de estar num prédio, assim, que tem uma varanda, alguma janela, você começa a contemplar, né, o horizonte, né? Você consegue ver as coisas de forma mais ampla. E os vales também, trazendo um pouco para a nossa vida espiritual, também significa uma vida madura, né? Quando você está, digamos assim, suportando e triunfando sobre as dificuldades e as lutas, né? E podemos também pensar que os vales são já o contrário, são as dificuldades que nós enfrentamos, né? Nós pensamos em vale, pensamos em coisas baixas, em coisas estreitas, lugares de difícil acesso, né? Quando a Bíblia fala, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? O vale ali, já de forma já figurada, seria a ideia de algo difícil, doloroso, né? O vale é algo difícil, né? Quantos aqui, né, têm passado por vales, né? Quantos aqui têm passado por vales? Quantos de nós temos enfrentado vales? Mas justamente em todas essas situações, diga assim, o nosso Deus é o Deus dos montes e também é o Deus dos vales. Qual é a sua situação hoje? Será que você está hoje no monte? Ou você pensa hoje que a sua vida está sobre um vale? Qual é o vale que você está enfrentando hoje? Será que é uma crise na sua família, no seu relacionamento? É uma crise financeira? É um vale de perseverança? Um vale de escassez? Qual é o vale que você está enfrentando hoje? Bom, dentro dessa ideia de vale, nós temos que entender o seguinte, que nós servimos um Deus que a Bíblia nos diz que Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é socorro bem presente no meio das tribulações. A teologia nos afirma que Deus, Ele é manifestado, né, entre Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade. Embora haja, né, dificuldades de compreensões, mas é inegável que a Bíblia ela fala assim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como interligados. Em muitas passagens isso também nos dá uma ideia clara de que assim acontece. E quando nós falamos um pouco agora, né, fazendo algumas considerações sobre lugares altos ou sobre montes,
Quando nós estamos num lugar alto, nós temos também a sensação de superioridade, né? Por exemplo, quando estamos bem financeiramente, quando estamos conquistamos algo, né? Nós compramos uma casa, compramos um carro, parece que a gente é levado um pouco, né, a se sentir superior, sim ou não? Quando nós experienciamos algumas vantagens na nossa vida, nos dá um ar um pouco de superioridade. A pessoa estava com dificuldade financeira, né, recebe um dinheiro, né, quando a pessoa está apertada assim, ela já, quando recebe, né, um valor, ela é levada, não que toda pessoa isso acontece, mas ela é levada assim a ter um ar de superioridade, sim ou não? Bom, quando nós estamos também numa posição de superioridade, nós temos a impressão de que os problemas são fáceis de resolver, não é verdade? Quando você tem mais inteligência, quando você está numa posição mais elevada, os problemas, quando chegam, parece que são fáceis de serem solucionados. É ou não é? Porque a gente tem um conhecimento, né? A gente é dotado de uma inteligência. Por exemplo, quando a gente tem uma formação, você terminou uma graduação porque você passou por tantos problemas e você aprendeu a enfrentar aqueles problemas, adquirir aquele conhecimento através de muita leitura, de muito estudo, de muita instrução. E quando você se forma, quando você chega naquela posição de formação, os problemas que vão vir, você vai ter uma percepção que você consegue resolver, porque você passou por várias dificuldades. Bom, então, também um lugar alto nos dá uma ideia também de segurança, sim ou não? Nós estamos numa posição elevada, nós somos levados a ter uma sensação de que nós estamos seguros. É ou não é? Então, por exemplo, quando você tem um plano de saúde, um exemplo, né? Você fica mais seguro. Não, eu tenho um plano de saúde, a hora que tiver precisar de um médico eu vou, né? Alguma coisa desse tipo. Quando você tem um emprego, bom, não me preocupe, se no final do mês tem um dinheirinho no final do mês, na minha conta, tudo certinho. Então, estar sobre posições elevadas, elas nos dão essa sensação de que eu tenho de alguma forma eu estou seguro, podemos dizer assim, né? Bom, eu lembro também quando nós estamos assim no avião, eu lembro que uma vez eu fui viajar para fazer manutenção, quando trabalhava viajando, estava a maior chuva aqui em Manaus, aí já bateu medo de viajar, né? Com chuva, né? Falei, agora eu vou viajar na chuva, sangue de Jesus tem poder, né? Aí, mas vamos lá, né? Tem que viajar, tá marcado, aí foi, debaixo de chuva mesmo, o avião arrancou lá, foi. Aí, meu Deus, e agora, Jeová, ali sentado, aí subindo, né, que ele sabia de forma diagonal, aí foi. Aí daqui a pouco eu fechei os olhos, aí já orando, né, Senhor da glória, segura, Senhor, aí orando. Aí quando eu abri o olho, eu olhei pela janela, cadê a chuva? Não tinha mais chuva, já estava sobre as nuvens. Aí quando tu olhou tudo pequeno, eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí, legal, né? Então é uma sensação bem... E quando ele faz o translado do avião, que ele fica assim lá no ar, retinho, né? Que ele vai lá, tu olha assim, fala, nossa, como tudo é pequeno, né? Aí você vê como o nosso Deus é grande. Se nós, como seres humanos, vamos lá no alto, né? Olhamos, né? Tudo tão pequeno. O rio que a gente vê aqui, gigante, irmãos, ele fica dessa finurinha assim, o rio. Dá pra você colocar o dedo assim, meu Deus, olha o rio lá embaixo. Ele tá distante, né? E quando e o nosso Deus é assim, ele olha os nossos problemas, porque é tão pequeno, a gente faz, meu Deus, que dificuldade. Deus está assim, meu filho. Ele está lá comandando todas as coisas e vê tudo tão pequeno. E a gente faz assim, Senhor, quebrou minha unha, Senhor. A pessoa entra em desespero. Eu lembro de uma história de um irmão que me contou uma história, irmão, que eu acho muito... Que ele falou que quebrou o dedinho do pé, né? Aí beleza, estava trabalhando, né? Aí ele foi, né, para fazer o reparo, né, no hospital, né? Aí os médicos não tiveram o que fazer, colocaram o gesso até o joelho, irmão. Não sei por quê. Era só o dedinho, né? Mas colocaram até o... Aí chegou em casa, né? Menino, o que aconteceu? Não tinha quebrado só o dedo, não sei, mas me encaparam todo, né? Não, ou seja, né? Para ele é coisa normal, né? Mas os médicos, não, vou encapar logo a perna completa, né? Aí chegou em casa, era um desespero, mas não era o dedo? Pois é, me encaparam até o joelho. Então, assim, a gente tem a situação de ver, né? Para Deus, irmãos, para Deus, tudo que nós passamos não é pequeno. A gente que torna, muitas vezes, aquilo ali um grande problema. Muito bem, quem está entendendo essa palavra? Bom, e quem também está, de certa forma, sobre os lugares altos, tem uma visão, como eu falei, uma visão privilegiada. É ou não é? Querendo ou não, tem.
Quando, por exemplo, você já está maduro, já passou por muitas situações, já consegue enfrentar certas dificuldades, quando alguém te apresenta um problema, você fala, poxa, irmão, mas é tão fácil de resolver. Não, fácil para o Senhor. Mas não, irmão, é por aqui o caminho, né? Você começa a mostrar o caminho, mas a pessoa, para ela, né, ela já passou por aquela situação de, por exemplo, uma barata, né? Às vezes, por exemplo, eu não tenho medo de barato, mas sapo, irmão, sapo e que mais? Sapo e... Não, cachorro até... Não, cachorro... Dá pra encarar o cachorro. Eu não quis encarar o cachorro hoje, lá do Vale do Grande Vitória. Porque parecia um chau-chau, aquele cachorro. Eles são bravos, não vou encarar o chau-chau hoje, não. Por exemplo, rato e sapo, irmão, não é comigo. Eu parece que ele é do tamanho de um javali, irmão, parece que eu não tô vendo. Aí, mais barato pra mim não tem problema, mas tem mulheres que veem uma barata desse tamanho, parece que ela tá vendo uma águia, assim. Cuidado com isso, que isso é perigoso. A mulher corre. Que foi, mulher? Barata, resolve lá. Aí também tem aquelas mariposas gigantes assim, mas aquilo ali tem meio cabreiro. Eu vi uma história que se ela pousar em você, não, isso já é contos urbanos, isso aí não conta pra palavra. Então, assim, nós temos os nossos medos, né? Quando nós fazemos muitas vezes coisas pequenas, até pela insegurança, né? Por exemplo, eu estava vendo, falei, meu Deus, quando eu vou de avião, a asa balança, meu Deus, e se quebrar, né? Aí eu fui estudar sobre isso. Mas, na verdade, ela precisa balançar justamente para não quebrar. Quando eu fui estudar, ela balança justamente para ela não quebrar. Se ela não balançasse a asa do avião, ele iria quebrar no ar. Então, quando você sai, ele dá uma balançada, e quando vai também no ar, ele dá uma balançadinha, natural. Porque ajuda na aerodinâmica, na flexibilidade da asa, senão cairia, né? Deus me livre, né? Amarrada. E aí... Então faz tudo parte ali. Quando eu comecei a aprender, eu falei, eu perdi mais um medo. Então quando balançar já não vou ter medo. Então a gente entender um pouco, né, como funcionam as coisas, assim, a gente consegue um pouco blindar os nossos medos. E às vezes o medo também é uma falta também de entendimento, né, da situação que nós vivemos, que nós estamos enfrentando. Quando nós nos esforçamos para aprender mais sobre certos assuntos, o nosso medo ele cai por terra também. Nossas inseguranças, né? Amém, queridos? Bom, outro ponto importante aqui também sobre algumas verdades aqui, ou pelo menos 3, sobre lugares altos, né? Falamos um pouco sobre lugares altos, né? Colocamos algumas considerações, agora 3 verdades espirituais sobre lugares altos. Primeiro, que o diabo, ele não tem medo, minha apóstola, de quem está numa posição de maturidade. Quanto mais você busca, mais ele fala assim, agora que eu vou te tentar, tu vai ver que eu vou te derrubar. Mas ele vem para cima. Não foi assim com Jesus? Jesus estava numa posição de maturidade grande, espiritual, 40 dias, estava cheio do poder de Deus. Quem foi tentá-lo? O próprio diabo. Tu não é o filho de Deus, tentando trazer dúvida, que ele fizesse coisas que não eram para serem feitas ali naquele momento ali. E nem outro momento, claro, mas assim, queria que ele fizesse algo ali naquele momento que estava contra ali a vontade do Eterno. Então tu não és filho de Deus, vai aqui, né, se joga e tudo mais, tá com fome, transforma essas pedras em pães. Então, queridos, o diabo, mesmo nós estando em posições de maturidade, ele nunca vai deixar de jogar os seus dardos inflamados. Nunca pense que você vai chegar numa posição, agora eu sou semideus aqui na terra, né? Então, não vai acontecer nada comigo. Muito pelo contrário, o diabo ele vai... tu tá buscando? Pera lá. Bora ver, ele vai começar a te testar. Ele não tem medo de quem, né, está num lugar alto, de uma posição. É aquilo que nossa apóstola diz. Quanto mais você amadurece no reino espiritual, mais hierarquias de demônios vão contra-atacar contra a sua vida. Isso é fato. Mas não é demônios de classes menores, não. São demônios mais... Uma vez eu vi um testemunho que o nosso bispo contou, eu não estive na ocasião, mas é muito interessante o testemunho, acho que a apóstola estava. Depois eu vou contar uma outra experiência que eu tive. Essa eu estava, evidentemente. Essa primeira que a apóstola contou, manifestou uma entidade, um demônio, que vinha de linha familiar, e todos ali que estavam naquele evento, né, que batalha espiritual, oraram e o demônio não saía. E não era aquele demônio que faz show, que grita, demônio de fala fina. Ele falou assim, disse o nome dele, né? Eu sou o demônio tal, não saio, porque eu tenho uma aliança, essa família aqui é minha, e pode chamar quem for, eu não vou sair, porque eles têm um pacto comigo, e foi falando, e não saiu. Aí o bispo Carlos falou que esse demônio, essa entidade, oraram, um principado muito poderoso, ele não saiu daquela pessoa.
ele falou para um outro pastor que estava lá, falou, pastor, faz o seguinte, eu vou lhe dar uma igreja lotada de pessoas, mas me deixa aqui com essa família aqui, porque eles têm uma lista comigo. O teu sonho é ter uma igreja cheia de jovens, falou para ele. E falou assim, aí ele foi impactado, né, o pastor, e falou assim, não vem acima de mim não, ninguém me tira daqui. E ele não saiu. Mais 10 pastores, não saiu. Uma vez a gente estava numa batalha espiritual, que eu orava pela pessoa, estava orando, conversando, horas era a pessoa que estava falando, horas eu percebia que já não era ela, era um demônio falando por ela, mas não tinha negócio de dar show, de gritar, não tinha isso aí não. Fala fina. Aí eu comecei a ter aquele discernimento espiritual, falei, isso aqui é demônio. E a pessoa começou a tentar me intimidar. Quando era a pessoa mesmo, a conversa fluía normal. Quando o demônio assumia o controle da pessoa, o demônio já falava, insinuando coisas da minha vida, tentando me contradizer. Aí eu comecei a ver que era uma grande batalha espiritual. Então o demônio, por mais que a gente busque, irmãos, ele vai se contra-atacar. Mas nós temos que estar buscando para estarmos fortes, para não cair nas astutas ciladas dele. Ele vai contra-atacar. Diga misericórdia, Senhor, me guarde. Bom, agora uma questão também sobre essas 3 verdades sobre lugares altos. Outro ponto importante é que grandes batalhas são travadas nos lugares altos. Então, por exemplo, às vezes, queridos, algumas coisas não fluem na nossa família ou não fluem na nossa casa porque nós não estamos em batalha espiritual. Então, nós temos que fazer mais batalhas espirituais. Por exemplo, se tem um conflito que não acaba, uma pessoa que não se converte, você vê que a sua família parece que está travada. Eu lhe digo, irmãos, tem demônio ali. Tem demônio. E você só vai conseguir vencer se você travar batalhas nas regiões celestiais. E como é que trava? É muita oração, jejum, humilhação, busca, se fortalecendo para que aquele principado, ele possa sair ali do seu poder, né? Aquela potestade, dali ele está atuando. É sério, irmãos. Isso é muito forte. E nós precisamos estar atentos a isso. Diga, Jesus me ajuda. Bom, e agora uma coisa importante, quem nos coloca também nessas batalhas espirituais, para nós também batalharmos, quem nos eleva para conquistarmos, diga assim, é Deus. É Deus que nos coloca nos lugares altos também, né, para vencermos essas batalhas espirituais. Então, são 3 verdades importantes. Lugares altos também tem essa conotação. Temos uma visão alta, mas também percebemos que também é lugar de batalhas, de grandes batalhas. Diga, Senhor, tem misericórdia. Entra na minha causa nessa noite. Bom, um outro ponto importante, e precisamos aprender agora um pouco sobre os vales. Bom, estar no vale quer dizer um pouco sobre estar vulnerável. Estar no vale, nós estamos um pouco vulneráveis, sim ou não? Diga, estamos vulneráveis. Bom, a ideia de vale também é também perdermos um pouco a visão ampla. Você vê as coisas de forma pequena. Enquanto nós estamos em lugares altos, nós vemos possibilidades. Quem está sobre os vales geralmente vê as coisas de forma muito pequena. É aquilo que os estudiosos da mente humana falam, que é a visão unifocal. Quando você tem uma visão unifocal, você vê a coisa só por um ângulo. Se você vê a sua vida só por um ângulo, você vai perder muitas coisas. Nós estávamos numa reunião de liderança, né, esses 2 dias. Uma coisa que eu mais percebi, irmãos, que eles têm um olhar assim muito fixo só numa coisa. Por exemplo, se eu falar uma coisa aqui, capaz deles falarem assim, e o apóstolo está com raiva de mim. Com certeza aquela palavra foi para mim. Ou, por exemplo, o irmão Andrade está assim, eu acho que ele não está orando por mim. Tipo assim, qualquer coisa, eles pegam impressão por qualquer coisa. Ah, porque eu acho que o evangelista Mário veio hoje, rapaz, ele veio para me falar alguma coisa. Não é possível, porque ele não pôde vir nos outros cultos, e hoje ele veio, ele tem alguma coisa para me falar. Ou seja, já começa o quê? Prejugar. Eu falei, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar com essas impressões. Até que você saiba de fato o assunto, não crie coisas na sua cabeça que não existem. Pode até ter alguma verdade, beleza, mas você não tem certeza, pode também não ter nenhuma verdade no que você está pensando. Então, ter um olhar muito limitado é estar sobre o vale. O vale faz com que tenhamos uma visão que é limitada das coisas. Diga, Senhor, misericórdia de mim, Jesus. Os problemas não causam isso para nós? As dificuldades financeiras não causam isso? Causam isso. Então diga, Senhor, me ajuda a ter uma visão mais ampla. Então o vale, ele faz com que nós tenhamos uma visão mais limitada. Agora, sabe o que também é importante entendermos no vale?
que apesar do vale que você está, ou que você enfrenta, Deus, Ele sempre vai estar com você. Amém? Quem tomou posse? Então eu quero declarar uma palavra profética para você nessa noite. Não importa o vale que você esteja passando hoje. Talvez até a tua própria visão esteja limitada. Mas uma coisa é certa. Deus está com você nesse vale. Amém? Então diga, Deus está comigo. Então nós vamos ver, por exemplo, em muitas passagens, como nós lemos aqui, Deus falando, as pessoas dizendo, não, Deus, Ele não é Deus dos montes, Ele é Deus dos montes, os sírios falando, né? E não dos vales. E Deus foi mostrar através de Israel que Deus era Deus dos vales. Ali, o que os sírios falavam? Os sírios falavam, vamos emboscar os israelitas e ali vamos destruir eles e vamos vencê-los. Deus não está lá com eles, Deus não vai estar lá no vale. Porque qual era a ideia de Deus que eles tinham? Que Deus tinha que estar onde? Nos montes, no alto. Deus não descia nos vales. Mas o nosso Deus é Deus que também desce nos vales da nossa vida. Amém? Glória a Jesus Cristo. Então diga, Deus está comigo. Está no vale que eu estou passando. Ele sempre estará comigo. Amém? É melhor estar com Deus no vale do que ficar sem Ele. Não é verdade? Não importa o vale que você esteja passando, esteja com Deus. No vale Ele está te ensinando, no vale Ele está me ensinando. Amém? Quem lembra lá do Val? Tem uma história do Val de Jaboque, não é ali um vale, né? Mas era um estreito também que tinha e Deus estava com o seu povo ali, né? O salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Então, diga, eu estou firmado nesta revelação. Deus está comigo. Um outro ponto também importante é... Você sabia que também são nos vales que as grandes batalhas são conquistadas? Grandes vitórias, elas vêm quando você aprende a vencer os vales que você está enfrentando. Não foi assim aqui nós lemos aqui com Israel? Deus vai vencer, vai fazer com que o povo vencesse, e ali naquele vale onde os sírios disseram que Deus não estaria, foi ali que foi uma grande derrota que eles tiveram. Porque Deus está onde? Em todos os locais. Depende se você acreditar. Se você crer, se você tomar posse, Deus vai estar contigo em todos os vales. Talvez seu vale hoje seja a sua família. Seja seu esposo, seja sua esposa, seja seus filhos. O que mais? Pode ser algo no trabalho que está acontecendo. Pode ser teu vizinho, teu vale. O desemprego. Pode ser quem mais? Saúde, problema na saúde. Problema financeiro. Mas continue crendo, porque o mesmo Deus, queridos, que desceu no vale para dar vitória para Israel, Ele está aqui nessa noite para dizer, eu também vou te dar a vitória, porque eu sou contigo. Amém? Então, para concluir essa palavra, Deus também socorre tanto nos montes como também nos vales. Você sabia disso? Deus vai nos socorrer tanto nos montes como também nos vales. Se você está numa batalha espiritual em alto monte, Deus também vai estar lá contigo. Se você estiver num vale, numa grande luta, Deus vai estar contigo. E aí eu finalizo essa palavra dizendo que o segredo para encontrar o Deus dos montes e dos vales, o segredo é o quê? É você permanecer na presença dele. E como nós permanecemos? Não duvidando, não retrocedendo, não indo para a carne, porque quando nós estamos no vale, a gente fala, quer saber? Desisto. Não desista. Não entregue os pontos, não entregue os pontos, porque Deus está contigo, tanto no monte quanto nos vales. Talvez você está passando um grande problema, você está aqui hoje, mas talvez você esteja passando, meu Deus, só eu e Deus sabemos o que eu estou passando. Talvez o teu vale hoje seja uma solidão. Pode ser uma solidão. Talvez o seu vale hoje seja o seu próprio coração, que está precisando ser cheio. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que nos sustenta, nos socorre no meio dos vales da nossa vida. Ele está conosco em todos os momentos. Essa palavra eu quero deixar para você nessa noite. Não importa o problema que você esteja passando, as dificuldades,
Nosso Deus é o Deus que é tanto dos montes como também o Deus dos vales. Amém? E vale da ideia de batalha. Amém? Batalhas. O povo descia nos vales, né? Por isso que vai ter ali o Vale do Megido, que é falado lá no Apocalipse, que é onde vai ter a batalha. Qual batalha vai acontecer ali? A batalha do Armagedon. Amém? A batalha final é entre os poderes celestiais contra os poderes das trevas. E ali o Senhor, mais uma vez, vai vencer dizendo: eu sou o Deus dos vales, também sou o Deus dos montes. Vale de Ajalon, né? Vai descer ali no Vale do Megido, né? Deus vai dar vitória para o seu povo. Amém? Mas fique em batalha, não retroceda, não baixe a guarda. Não tiver sem força, Senhor, vem me resgatar. Mas Deus está contigo. Amém? Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Se está com uma causa na justiça, fique tranquilo. Deus é contigo. Calma, é necessário. Deus está dando vitória para você nessa causa, nessa noite. Tome posse. Eu profetizo sobre a sua vida. Essa causa vai sair e Deus está te dando vitória. Tome posse. Em nome de Jesus Cristo. Só fica firme. Não murmura, não retroceda. Continue clamando, continue caminhando nesse vale. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém?